Nessa 12ª aula, vamos trabalhar um pouquinho dentro da nossa camada controller, que vai estabelecer o fluxo das informações das listagens de dados que vem do nosso banco de dados, ainda operando sobre o método listar funcionários. Só na última aula, então, nós aplicamos então um método dentro da nossa camada DAO, que vai fazer então a captura da listagem de todos os dados contidos dentro da nossa tabela chamada funcionários, já que estamos trabalhando com uma tela única. O que ela vai fazer exatamente? Ela vai então fazer a seleção, vai capturar esses dados através do nosso statement, vai utilizar aqui então um recurso chamado resultSet para fazer a varredura dessas informações dentro do banco de dados, vai capturar as informações que estão contidas dentro dessas tabelas, vai adicionar isso aqui dentro de um objeto do tipo funcionário model, vai estruturar essas informações e vai fazer a adição então dentro dessa lista de funcionários que nós, por padrão, utilizamos aqui como ArrayList. A ArrayList é um tipo de estrutura de dados, suportada pelo Java, que contém, então, essas propriedades de armazenar várias informações em forma de uma tabela, vamos imaginar isso dessa forma, de uma tabela virtual, através de vetores. Se a gente analisar um pouco mais a fundo, se a gente analisar um pouco mais o cerne do tipo do que é o ArrayList. Então, nós utilizamos aqui algumas classes, como por exemplo a connection, o prepare statement, utilizamos aqui o resultSet, que é uma classe que tem propriedades específicas para fazer essas varreduras dentro do banco de dados, por isso que a gente utiliza essa classe aqui, utilizamos ela como uma RS, e nesse caso aqui utilizamos esse mecanismo, utilizamos essa estrutura para que ela nos retorne o quê? Uma lista de funcionários, certo? Aqui depois do catch e depois do find, nós, nesse caso aqui, fizemos justamente, digamos, a mesma coisa, utilizamos as mesmas estruturas que nós tínhamos utilizado no nosso primeiro método, que era de inserir funcionários, que era justamente a execução de operações de fechar o statement e fechar então a nossa conexão para que esses itens fiquem disponíveis para uma próxima consulta. Esse retorno, essa listagem de funcionários, ela precisa obedecer então o nosso padrão MVC. O resultado dessa listagem de funcionários ela é repassada então para dentro da nossa classe, que a gente chamou de model. O model, ou melhor, essa informação ela vai ser recebida, ou nós teremos um método que vai fazer o acesso a essas informações. Então, o método disponível dentro da nossa classe model ela é exatamente esse que eu mostro para vocês agora. É um método público que vai retornar uma ArrayList do padrão de dados do tipo funcionário model. Eu coloquei aqui um método chamado listar todos os funcionários, então ela vai retornar, quando ela for acessada, uma lista de todos os funcionários do tipo funcionário.model. A gente sabe que este método ele só pode ser acessado através da nossa camada controller. Então, vamos acessar esse método, vamos inserir esse método dentro da nossa classe chamada controller, dentro aqui de funcionário controller, e vamos então estabelecer esse critério. Porque, afinal de contas, para que esses dados sejam visualizados pela nossa camada de visualização, eles necessariamente precisam estar dentro dessa nossa camada controller, que vai atuar como intermediária dentro desse processo. Então, nesse caso aqui dentro da nossa camada controller, é bastante específico, porque na verdade ela só vai fazer então uma transição de dados. Public ArrayList, vamos utilizar então a mesma técnica que nós vínhamos utilizando anteriormente, uma ArrayList que vai receber então um objeto do tipo funcionário model, e que vai receber o nome listar contatos model. Por ser um método do tipo ArrayList, ela vai retornar alguma coisa. O que ela vai retornar exatamente? Ela vai retornar justamente as informações contidas na lista, já que nós vamos acessar então as informações contidas dentro do nosso módulo. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer exatamente o seguinte: vamos instanciar um objeto do tipo funcionário model. Então, vamos colocar aqui, e funcionários. Agora nós vamos fazer exatamente o seguinte: vou colocar aqui um ponto e vírgula aqui no final. Agora sim. Funcionários. Ponto. O método que está disponível dentro da nossa camada model
que é justamente o listar funcionários. Então, dessa forma, quando nossa camada de visualização selecionar, então, quando ela chamar esse método chamado listar contatos model, dentro do listar contatos model, nós vamos acessar então a nossa camada model, que vai acessar então o método listar funcionários. Quando nós estivermos aqui dentro da nossa camada model, esse método então vai acessar o nosso banco de dados, vai fazer a listagem de todos os bancos de dados e vai retornar essa informação. Essa informação então é retornada de novo para dentro do controller, e o controller então fica com com esse item aqui disponível, para que a gente possa então fazer a captura desses dados e a apresentação dele por meio de tabelas. E claro, pelo fato de ser aqui um método que vai retornar uma array-list, nada melhor do que fazer com que o nosso sistema retorne funcionários.listar funcionários. Então já temos o controller pronto. Agora nós vamos então para a nossa classe de visualização e vamos capturar essas informações, vamos apresentar essas informações para o nosso usuário através da nossa tabela. Dentro da nossa classe de visualização, dentro da nossa view cadastro funcionários view, nós queremos fazer com que essas informações apareçam, estejam disponíveis dentro dessa tabela, sempre que for necessário. Então, eu vou aplicar aqui um mecanismo, vou aplicar aqui uma técnica para que toda vez que nós acessarmos ou que nós instanciarmos essa tela, as informações já apareçam de forma automática para a gente. Então, dentro aqui do Source, dentro do nosso primeiro construtor da nossa página, onde eu tenho aqui o public cadastro funcionário view, imediatamente depois da inicialização dos nossos componentes, eu já vou criar um método que vai ser aqui o listar contatos, vamos chamar aqui listar contatos não, listar funcionários da view. Certo? E vai indicar aqui que esse método aqui não existe, vamos criar então o método listar funcionários view. O método listar funcionários view ele aparece aqui com esse throw, vamos tirar isso aqui por enquanto, não nos serve de nada. Mas dentro desse listar funcionários nós teremos aqui uma série de operações que nós faremos toda vez que nós quisermos então fazer essa atualização ou listar esses funcionários e que pode ser utilizada também em outros momentos, não somente na hora de inicializar a tela, mas eu posso criar um botão que faz o chamado a esse método listar funcionários e ele vai fazer a atualização então das informações. O método listar funcionários view, ela vai utilizar aqui alguns recursos bem interessantes. O primeiro deles que a gente vai utilizar é o default table model. Nós vamos batizar aqui de DTM. E nós vamos então acessar a nossa tabela de lista de contatos. Vamos voltar aqui no design e vamos nomear então a nossa tabela. Por enquanto ela está aqui como JTable2, vamos colocar aqui como tabela lista contatos, ou melhor, lista funcionários. E dessa forma nós vamos acessar ela por aqui, certo? Então nesse caso aqui vai ser a nossa tabela lista funcionários. Hoje nós vamos acessar então um método chamado getModel. Por padrão, o sistema vai precisar então que nós façamos o cast do nosso default table model para que essas informações sejam capturadas. E o que o default table model vai fazer exatamente? O que esse getModel vai fazer? Qual é a informação, qual é o objetivo de a gente utilizar então essa estrutura aqui? Dentro do nosso design, quando nós inserimos a nossa tabela, nós alteramos as propriedades, e a principal propriedade que foi alterada aqui é justamente o modo. Quando nós alteramos aqui então as colunas, os nomes das colunas, o tipo de informação que vai lá para dentro, essas informações elas ficaram contidas dentro de propriedades da tabela e essas propriedades estão dentro deste item, dentro desse atributo chamado modo. Então nada mais justo do que a gente pegar essas informações, capturar esses modelos da nossa tabela, para que a gente possa então fazer a manipulação, ou para que a gente possa utilizar esse modelo para, enfim, para que a gente possa posicionar as informações dentro das colunas respectivas, obedecendo então os critérios de linhas e colunas. Nesse nosso caso aqui eu vou fazer o seguinte, vou declarar também já para que a gente possa acessar esses dados, vou colocar aqui uma declaração de um objeto do tipo funcionário controller,
né, porque afinal de contas nós precisaremos acessar essas informações. Funcionário controller, vou colocar aqui funcionário controller, new funcionário controller, né, e através da declaração deste objeto, nós teremos acesso então aos métodos que estão disponíveis dentro da classe funcionário controller. E para que a gente então faça, né, para que a gente capture essa informação de maneira estruturada, nada melhor do que utilizar aqui uma ArrayList, né, para que a gente possa então capturar essas informações. O tipo de informação que vai vir através da nossa ArrayList vai vir o tipo de informação do tipo funcionário model. Vou colocar aqui como lista funcionários. E dentro dessa lista de funcionários eu já vou fazer o seguinte, eu já vou pegar aqui o nosso objeto, né, funcionário controller, e já vou acessar aqui também o método de listar os contatos do módulo. Vou deixar essa condição aqui pronta. Para operar com tabelas, vou utilizar aqui uma classe especial chamada Iterator. Nesse caso aqui, o Iterator vai, obrigatoriamente, trabalhar com objetos do tipo funcionário model. Então, vamos declarar aqui Iterator, que nesse caso aqui, né, o nosso objeto ele vai trabalhar então com as nossas listas de funcionários que vierem então através da nossa ArrayList. Vou colocar aqui como ponto iterator também para que ele então faça essa manipulação. O iterador ele vai fazer a varredura então dessas listagens que vêm através da nossa ArrayList, vai capturar esses dados, separar esses dados e vai fazer então, né, claro, além da separação deles, a inserção dessas informações dentro da nossa tabela. Então vamos fazer o seguinte, enquanto que nós tivermos o nosso iterador executando, ou melhor, encontrando informações dentro dessa tabela, o que nós vamos fazer exatamente? Nós vamos então fazer a inserção desses itens dentro do nosso banco de dados. Nesse nosso caso aqui eu vou colocar o hasNext, que é o método, né, método específico então para essa aplicação. Vou declarar um objeto do tipo funcionário model, para que ele possa receber as informações que aparecem através do nosso iterator. E vou fazer a inserção das informações através do comando dtm.addRow. A inserção das informações através de um objeto. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui um new object, que vai, neste caso aqui, então, receber as informações do nosso iterator, que são funcionários ponto get id, funcionário ponto get nome, funcionário ponto get matrícula, funcionário ponto get setor. Vamos fazer um pequeno ajustezinho aqui, vamos colocar aqui estes dois itens aqui como letra minúscula, e a gente vai ter então as informações ocorrendo da maneira mais correta possível. Está feito então o nosso método de listar funcionários view. Ele vai fazer então o que exatamente? Ele vai, nesse caso aqui, né, declarar então ou capturar as informações da nossa tabela. Ele vai necessariamente fazer o seguinte, ele vai estabelecer aqui o nosso item dentro do funcionário controller, nesse caso aqui a declaração de um objeto do tipo funcionário controller. Ele vai acessar então as informações do listar contatos model, né, que está disponível dentro do nosso objeto, ou já está disponível dentro do nosso controller, né, os métodos de acesso à nossa camada model. A camada model vai fazer acesso ao banco de dados, vai capturar essas informações através da nossa camada DAO, retorna para a camada modelo, retorna para a camada de controller, o controller então manda essas informações para dentro da nossa camada de visualização.
Dentro da nossa camada de visualização, a gente está utilizando aqui o iterator para que ele faça, então, a varredura desses dados que aparecem através dessa nossa ArrayList. O iterator, à medida que ele vai enxergando informações, à medida que ele vai varrendo as informações da nossa ArrayList, ele vai criando, então, objetos com a mesma estrutura do nosso funcionário model e vai fazendo a interação, então, de todas as linhas, de todos os dados posicionados dentro de diferentes operações ou dentro de posições do vetor, que nesse caso aqui representam as nossas linhas. Nós vamos fazer então a adição dentro dessa nossa tabela, que a gente chamou de DTM, e vamos adicionar isso aqui através de um objeto. Esse objeto então vai carregar então as informações dos funcionários que vem com ID, nome, matrícula e setor. Uma vez finalizado isso aqui, né, à medida que nós vamos então criando, ou à medida que nós vamos acessando essa nossa tabela de design, ele já automaticamente, no momento que nós instanciarmos, no momento que nós criarmos então essa tela, ele já vai trazer para a gente então essas informações contidas de forma estruturada por meio dessa tabela. Então vamos acessar aqui o nosso run file e as informações já devem estar aqui disponíveis para a gente. Nesse nosso caso aqui aconteceu algum tipo de erro. Vamos tentar entender, afinal de contas, o que pode ter acontecido. Nesse nosso caso, vamos ter que voltar aqui dentro do nosso funcionário.getNome, getMatrícula e getSetor. Bom, então partindo do princípio que nós fizemos a captura das informações vindas do nosso iterator, né, que vai fazer então a captura das informações vindas dentro da nossa ArrayList, nós precisamos verificar o seguinte, afinal de contas, o que pode estar acontecendo e de onde vêm essas informações aqui? Vamos voltar aqui, vamos fazer o caminho ao contrário. A nossa ArrayList, ela vai capturar informações da nossa lista de contatos que está dentro do model, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos acessando um item que está dentro do nosso controller. Vamos voltar lá dentro do controller. Dentro do nosso funcionário controller, né, quando a gente executa aqui a nossa operação, quando a gente executa aqui o método de estar contatos model, nós estamos nada mais, nada menos fazendo o retorno de uma informação que está disponível dentro da nossa camada model, né, já que afinal de contas o listar funcionários é um método que está disponível dentro da classe funcionário.model. Então, o que nós vamos pensar aqui? Bom, aqui não tem chances de dar erro, porque afinal de contas, o nosso controller ele só vai fazer aqui uma transmissão de dados. Vamos voltar então dentro da nossa camada modelo. Na nossa camada modelo, nós temos justamente também somente uma transmissão de dados, porque afinal de contas, o método chamado de estar funcionários, que está disponível aqui dentro da nossa classe model, ela vai justamente fazer o retorno de uma informação que vai capturar através do banco de dados as listas de todos os funcionários. Então vamos voltar aqui dentro da nossa camada DAO. E dentro da nossa camada DAO, vamos fazer aqui uma revisão, né, listar todos os funcionários. Nesse nosso caso aqui nós estamos fazendo uma conexão, estamos trabalhando com statements, estamos trabalhando aqui com um ArrayList. Esse ArrayList então vai fazer a captura dos dados selecionados da nossa tabela chamada funcionários. E dentro do nosso try, nós teremos então a própria conexão, estaremos passando então a informação da nossa string SQL para fazer então a seleção de todas as informações da nossa tabela. E nós estamos aqui. Se por acaso acontecer desse nosso result set, ou caso encontrar alguma informação lá dentro desse banco de dados, o nosso item chamado lista funcionários, que vai ser a nossa ArrayList, vai ser estruturado então com os dados que vão vir aqui do nosso resultSet.next. Então nós vamos criar aqui um novo objeto. Para cada um desses objetos nós vamos setar então as informações que vêm através do inteiro do ID. Eu acho que a gente acabou de encontrar aqui o problema. O que está acontecendo? Nós não estamos pegando a informação do nome, né? Então nós vamos pegar aqui funcionário.setName, né? Eu acho que faltou aqui essa informação, onde nós vamos pegar aqui do resultado do nosso resultSet, o que? Nós vamos pegar o getName, ou getNome, né? Ou melhor, vamos pegar aqui o getString, né? Vamos pegar uma string, já que afinal de contas
nós estamos trabalhando com string e vamos pegar então a coluna nome, né, do nosso banco de dados. O que mais está faltando aqui? Está faltando a matrícula. Por que a gente não está conseguindo pegar a matrícula? Porque, afinal de contas, a gente deu um set matrícula aqui, mas a gente não está pegando a matrícula de lugar nenhum. Já que a nossa matrícula também é uma string, nada mais justo do que fazer então a captura da matrícula e passar essa informação também como argumento, né, o nome da coluna chamada matrícula, né, para que ela seja então inserida dentro desse nosso objeto, dentro dessa varredura que o nosso result set vai fazer dentro do banco de dados. O nosso setor aqui parece que está certinho, né? Então nós temos aqui a getString setor e nós temos a adição então dentro dessa nossa lista de funcionários, dentro desse nosso objeto funcionários que vai estar entrando dentro dessa nossa arraylist as informações então que foram setadas, né, através das capturas das informações do result set que vem do nosso banco de dados. Eu acho que a gente conseguiu achar o defeito, né? Conseguimos achar aqui o que nos fez um maior problema. Então vamos voltar aqui dentro do nosso cadastro funcionários.java e nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos então vamos salvar aqui a nossa aplicação e vamos pedir então para que ele faça, né, o nosso run file. No momento que ele inicializar a nossa tela, opa, olha só que coisa interessante, nós temos então todas as informações que estão disponíveis aqui dentro, né, todas elas conforme nós queríamos bem no início. Então, uma das coisas interessantes que eu queria mostrar para vocês também é que se por acaso, eventualmente, nós colocarmos aqui mais um item, eu vou colocar aqui um nome, chamar aqui Lívia, matrícula 5555-5, vou colocar aqui o setor, vou chamar aqui o setor de contabilidade. No momento que nós salvarmos essa informação, os dados vão ser registrados com sucesso, enfim, mesma coisa que nós tínhamos anteriormente, só que nosso relatório ele não é atualizado também dentro do botão salvar. Como é que a gente resolve isso? Já que nós declaramos uma função externa dentro da nossa camada view, o listar funcionários, além de ser necessariamente atualizado toda vez que nós criamos, através dentro do nosso construtor, a função listar funcionários.view, no momento onde nós colocarmos aqui o nosso botão salvar, ou as operações que devem acontecer quando nós pressionarmos o botão de salvar, nós podemos também adicionar então a chamada desse método de estar funcionários para que as informações sejam devidamente atualizadas sempre que nós pressionarmos o botão de salvar. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos clicar aqui. Olha só, a Lívia já aparece por aqui. Vamos dar novas informações. Vamos criar aqui um outro item chamado Vinícius. A matrícula dele vai ser aqui, chamando aqui 77777-7. Vou imaginar que ele trabalha aqui no setor de manutenção. Quando nós salvarmos esse item, os dados vão ser registrados com sucesso, tudo funcionando perfeitamente, e o nosso relatório já passa a contar com essa nova informação, né, dentro da nossa tabela. Então, nesse caso, sucesso na implementação da listagem de funcionários. No próximo vídeo a gente vai fazer então a aplicação de uma criação. Vamos aplicar aqui um mecanismo, um método de fazer a varredura ou de filtragem dos dados contidos dentro da nossa lista de funcionários.